Bom dia! Hoje, 6 de fevereiro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o sétimo vídeo da série é O Livro de Richard Dawkins. Deus, um delírio. O sétimo vídeo. Estou aqui fazendo uma pequena análise acerca deste livro aqui. Já analisamos capa contra capa e estamos agora na página 12. No vídeo de ontem, página 12. E volto aqui à página 12. Logo no início aqui. Ontem, no sexto vídeo, aqui, uma referência ao C.S. Lewis, apologista cristão, olha aí. Começamos ontem, sobre isso aqui, O Richard Dawkins faz uma alusão, faz uma referência aqui ao C.S. Lewis. Muito bem. Então, aqui nesta página, o Dawkins diz que nós devemos ter muito cuidado com as pessoas que dizem: eu era ateu, mas agora sou cristão. Muito cuidado com essas pessoas. Eu era ateu. Muito cuidado com elas. Por quê? Porque elas atuam de forma leviana. Quando a pessoa diz: eu era ateu, hoje não sou mais. Pergunte a essa pessoa o que foi que a levou a deixar a descrença para se agarrar à crença. Pergunte a ela. Pergunte a essa pessoa que deixou de ser ateia. Pergunte qual foi a prova da existência de Deus que apareceu e aí ela deixou o ateísmo, a descrença. Pergunte. Sabe qual será a resposta? Nenhuma. Então, muito cuidado com as pessoas que dizem: eu era ateu, hoje não. Muito cuidado. Então vamos voltar aqui ao C.S. Lewis. Aqui na página 12, a Frida está aqui fazendo barulho, a Frida. Na página 12 aqui, o Richard Dawkins diz assim, as pessoas que dizem: eu era ateu, mas... Aí diz o Dawkins: esse, escute bem, é um dos truques mais velhos no livro, adotado por apologistas da religião, desde C.S. Lewis até hoje. Continua o Dawkins. Serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade. E é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Ele diz aqui que essas pessoas que dizem: eu era ateu, mas não sou mais ateu, essas pessoas que dizem isso, quando isso cai nas mãos de uma pessoa crente, sem conhecimento, que estuda pouco, então essa pessoa passa a acreditar mesmo, a dar credibilidade a essas pessoas que dizem: eu era ateu, mas hoje não sou mais. Então, esse discurso, ele tem um certo impacto em pessoas que não conhecem, que não estudam sobre religião. Entendeu? Então, essas afirmações têm um forte impacto, mas são afirmações falsas. E aí diz o Dawkins, fique de olho nessas pessoas. Então, aqui está, C.S. Lewis. Ontem, eu apresentei aqui o livro dele, Defendendo o Cristianismo. O cristianismo puro e simples. Mostrei também no vídeo de ontem, o sexto, mostrei também como é que o C.S. Lewis fez este livro aqui. Como? Não é isso? Mostrei ontem. E também mostrei o seguinte, que o C.S. Lewis, ele é muito propagado por pastores evangélicos, porque ele era um teólogo formado, nasceu no Reino Unido, foi um grande escritor,
E como ele defendia as doutrinas do cristianismo, que é uma coisa irracional, mas como ele defendia, então ele é elogiado aí por pastores evangélicos. Só que o que ele diz aqui sobre o cristianismo é para você morrer de rir também, porque é impossível defender as doutrinas do cristianismo. Então, quando um cristão ele lê este livro aqui, ele fica feliz, o cristão, coitado, dizendo que o C.S. Lewis era formado em teologia e dizia que Jesus existia, que o cristianismo é a única religião. Então o cristão, o crente, coitado, ele é levado ao erro. Então ele pensa que este livro aqui é o único livro do mundo que apenas elogia o cristianismo. Só que mostrei também ontem 2 doutores aqui, contrários ao que diz aí o C.S. Lewis. E aqui estão 2 doutores, um brasileiro, escolhi aqui de propósito, um brasileiro, aqui está Rubem Alves, e aqui um da mesma terra aí, lá no Reino Unido, do C.S. Lewis, o Bertrand Russell. Então veja, o Rubem Alves, a exemplo do C.S. Lewis, o Rubem Alves conhece também as doutrinas do cristianismo. Formado em teologia, fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos e, além disso, ele é formado em filosofia e também em psicanálise. E o Rubem Alves faz um discurso contrário ao do C.S. Lewis. Enquanto o C.S. Lewis elogia as doutrinas do cristianismo, o Rubem Alves ataca as doutrinas do cristianismo. E ele abandonou aí a crença cristã, Rubem Alves. No mesmo estilo, aqui, Bertrand Russell também nasceu no Reino Unido, lá onde nasceu C.S. Lewis, apenas cidades diferentes, mas no Reino Unido, na Inglaterra. Então aqui o Bertrand Russell foi um grande intelectual, matemático e também formado em filosofia, matemático e filósofo. Bertrand Russell. Em 1950, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Pois bem, aqui mais um doutor na área que discursa contrariamente ao que diz C.S. Lewis. Aqui, neste livro, por exemplo, o Bertrand Russell diz: por que não sou cristão? Ele diz aqui que as doutrinas cristãs que são elogiadas pelo C.S. Lewis, ele diz que as doutrinas cristãs são um absurdo, são injustas e irracionais. Então você vê aqui, 2 aqui contra o que diz aí o C.S. Lewis. Então, como eu no vídeo de ontem, começando aqui, eu com o Richard Dawkins, na página 12, ele dizendo que os leitores devem se prevenir contra essas pessoas que dizem: eu era ateu, mas não sou mais. Então, muito cuidado com essas pessoas. E aí eu disse que, como este livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, é elogiado aí por pastores evangélicos, eles indicam este livro aqui aos fiéis. Vou mostrar aqui algumas passagens como o C.S. Lewis escreveu besteiras aqui, porque é impossível, sempre digo, defender as doutrinas do cristianismo. Então, para este vídeo aqui, vamos mostrar logo aqui uma das besteiras que ele escreve, que é sobre o sacrifício aqui de Jesus. Sempre já mostro isso aí, pois ele elogia aqui o sacrifício de Jesus. É o que eu sempre digo: livros religiosos só levam as pessoas ao erro. Livros religiosos, veja, quem os escreve... Aqui está, então vamos aqui na página 74. Livros religiosos, quem os escreve
escreve com outras finalidades. Entendeu? Então veja, para mostrar o primeiro absurdo aqui trazido pelo C.S. Lewis. Veja bem, é um livro elogiado pelos pastores evangélicos aí, e até católicos também. O C.S. Lewis, ele era da igreja anglicana, lá na Inglaterra. Então vamos lá. Aqui na página 74, vamos mexer com isso aqui, sacrifício de Jesus, que é uma aberração do cristianismo. Qualquer teólogo sério sabe disso. E aqui o C.S. Lewis defende aqui uma aberração do cristianismo. Então vamos lá. Veja aqui na página 74, abaixo aí, ó, marcado. Veja aí, ó. Veja aí. Muito bem. Ele escreve assim: dizem-nos, veja bem, dizem-nos que Cristo morreu por nós, que sua morte nos lavou de nossos pecados e que, morrendo, ele destruiu a própria morte. Essa é fórmula. Esse é o cristianismo. É nisso que acreditamos. Viu aí? Como que o C.S. Lewis, tratando de cristianismo, escrevia só bobagens? Pois aqui está ele defendendo uma coisa horrível do cristianismo, uma coisa horrível do mundo antigo, o sacrifício. Então vamos analisar isso aqui. Vamos analisar isso aqui. Eu fiz aqui uns apontamentos, então vamos lá. O C.S. Lewis, como você viu aí, na página 74, ele diz que Cristo morreu por nós, que sua morte, veja bem, que a morte de Cristo, Jesus, lavou os pecados da humanidade. Olha a ignorância do cristianismo, e defendida aqui pelo C.S. Lewis. É por isso que eu digo, não confie em livros de caráter religioso. Não confie. Aí ele diz, e que Jesus morrendo, ele destruiu a própria morte. Essa é a fórmula, ele diz. Esse é o cristianismo. É nisso que acreditamos. Então ele diz aí que ele defende o sacrifício de Jesus, uma aberração do mundo antigo. Então, muito bem. Vamos conversar agora sobre o sacrifício de Jesus. A primeira coisa aqui sacrifício de Jesus mostra a visão errônea de justiça do povo antigo, muito diferente da visão de justiça do mundo atual. Então, no mundo antigo, muitas aberrações que não existem mais. E uma dessas aberrações é o sacrifício no mundo antigo envolvendo animais irracionais e seres humanos. O povo hebreu na Bíblia, o povo hebreu fazia sacrifícios e holocaustos, né? Holocaustos queimando também animais. Mas o povo hebreu antigo fazia sacrifícios. O povo hebreu matava animais irracionais e também seres humanos, mas com mais frequência matava animais irracionais e simbolicamente colocava os pecados do povo de Israel sobre aquele animal. O animal era morto e com a morte do animal, o Deus hebreu perdoava os pecados do povo de Israel. Aí eu pergunto a você, para começar aqui, a você entender isso aí. Eu pergunto a você, um povo que pega um animal irracional ou que pega um ser humano, escute bem, um povo que pega um animal irracional ou um ser humano, coloca os pecados do povo sobre o animal, sobre um ser humano. Jesus, sobre um ser humano. Muito bem. E aí, com a morte do bode, do cordeiro, o Deus hebreu perdoa os pecados do povo. Com a morte do ser humano, Jesus, o Deus hebreu perdoa os pecados do povo, da humanidade. Aí eu pergunto a você, um povo que faz isso, é um povo inteligente?
é um povo avançado? Diga aí. Você entendeu? Vou repetir. Um povo, veja bem, que mata um animal irracional e que mata também um ser humano, Jesus, e coloca os pecados do povo sobre o animal, coloca os pecados do povo sobre Jesus, e depois mata o bode, mata o cordeiro, o animal irracional, e o Deus hebreu perdoa os pecados do povo de Israel, e depois mata também o ser humano Jesus, jogando sobre Jesus os pecados da humanidade. E com a morte de Jesus, o Deus hebreu perdoa os pecados do povo. Um povo que faz isso é um povo avançado, inteligente? É óbvio que não, não é isso? É óbvio que não. Um povo que mata um animal irracional, jogando sobre o animal, simbolicamente, os pecados do povo, e um Deus perdoando os pecados do povo, e também que mata um ser humano, joga os pecados do povo sobre o ser humano, e com a morte do ser humano, os pecados são perdoados por Deus. Um povo que faz isso é um povo antigo, povo bárbaro, muito ignorante. Pois é isso aí, o sacrifício de Jesus. Viu aí? E aqui o C.S. Lewis defendendo essa aberração aqui, o sacrifício de Jesus. O C.S. Lewis. Viu aí? Como você não pode confiar em livros de caráter religioso? Não pode. Porque é impossível defender religião. É impossível, principalmente impossível, defender as doutrinas do cristianismo, porque são absurdas. O Bertrand Russell, aqui, matemático e filósofo, aqui no livro Por que Não Sou Cristão, ele diz que as doutrinas do cristianismo são um absurdo, são irracionais e muito más. Da mesma forma, Rubem Alves, aqui, brasileiro, foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, doutor em teologia, doutor em filosofia e fez ainda psicanálise. Ele dizendo aqui que a teologia cristã é um edifício construído sobre absurdos. E aqui vem o C.S. Lewis elogiando. E aí você vê que o C.S. Lewis não tem razão. Como é que a pessoa elogia o sacrifício de Jesus? O sacrifício. Muito bem, explicado isso aí, você já entendeu que a pergunta agora vem. Anotei aqui. Por que Jesus? Vamos lá. Por que lá no Novo Testamento Jesus foi sacrificado em lugar dos pecadores, hein? Agora você já entende um pouco, não é? A pergunta, por que Jesus foi sacrificado em lugar dos pecadores, hein? Por quê? Duas respostas. Em primeiro lugar, Jesus foi sacrificado em lugar dos pecadores porque essa ignorância era praticada lá nos textos hebraicos, no mundo do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então ali havia sacrifícios. Matava-se um bode, um cordeiro, sobre esse animal eles colocavam os pecados do povo de Israel e o Deus hebreu perdoava os pecados com a morte do bode ou com a morte do carneiro. Você entendeu? Então, isso aí já estava nos textos do Velho Testamento. Você entendeu? Aí depois apareceram os textos do cristianismo, Novo Testamento, 1000 anos depois. E aí eles pegaram o que estava no Velho Testamento e colocaram lá, criaram na vida de Jesus. Você entendeu? Então, Jesus foi sacrificado por quê? Porque isso aí já era praticado no mundo hebreu, no Velho Testamento. Então, os cristãos pegaram aquele atraso e colocaram na vida de Jesus. Jesus sendo sacrificado do mesmo jeito que o bode, um carneiro, lá no Velho Testamento. Então o sacrifício de Jesus não foi uma coisa inventada pelos cristãos, jamais. Foi uma coisa copiada lá nos textos hebraicos. E vou dar aqui os textos, só por exemplo. E em segundo lugar, por que Jesus foi sacrificado, hein?
em vez dos pecadores. Por quê? Porque naquele mundo a justiça era precária. Naquele mundo, se um pai cometesse um crime, o filho seria punido também. Então havia a extensão da punição, que é uma visão errada de justiça. Hoje, a Constituição da República Federativa do Brasil proíbe isso aí. Se um pai hoje comete um crime, o filho não pode sofrer pelas ações do pai. Mas em toda a Bíblia acontece isso. Nas lendas de Adão e Eva, por exemplo, é o primeiro exemplo, né? Adão e Eva. Ali, os filhos de Adão e Eva já sofrendo as consequências dos atos praticados pelos pais, Adão e Eva, né? Figuras lendárias. Então veja, você entendeu aí, não é? Por que os cristãos criaram esse sacrifício de Jesus, hein? Por quê? Aí está. Tudo por causa do sacrifício que estava lá no Velho Testamento. Você entendeu? Muito bem. Então, os cristãos, grave bem isso aí. Eles foram buscar o sacrifício de Jesus, que é uma coisa injusta e irracional. Eles foram buscar isso lá no Velho Testamento. E vou dar um exemplo aqui. Levítico, lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Levítico, depois abra sua Bíblia para você entender isso aí. Então, em Levítico, capítulo 16, versículos 21 e 22, vou ler aqui apenas a parte principal. Então, veja, Levítico, capítulo 16, versículos 21 e 22. O que está aqui foi a ideia que os cristãos pegaram aqui, em Levítico 16, 21 e 22. Então, lá está assim o título: o sacrifício pelo povo. Olha aqui. Jesus não existia aqui ainda no Velho Testamento. Aqui são animais irracionais, o bode e o cordeiro. Então, veja bem. Então, aqui, o sacrifício pelo povo. Matava-se o bode, e aí o sacrifício do bode. E Deus perdoando os pecados do povo de Israel. Depois, os cristãos inventaram o sacrifício de Jesus. Jesus pegando os pecados do povo, e com a morte de Jesus, o Deus hebreu perdoando os pecados da humanidade. Então, essa ignorância, o sacrifício de Jesus, foi buscado aqui. Então, vamos lá. Levítico diz assim, só a parte principal. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Olha aí, colocando no bode. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles. Entendeu aí? O bode era pego, e aí, simbolicamente, jogavam os pecados do povo de Israel sobre o bode, matava-se o bode, e com a morte do bode, os pecados eram perdoados. A mesma coisa os cristãos empregaram em Jesus. Essa ignorância aí. Jesus sendo sacrificado como o bode, como o cordeiro, Jesus recebendo os pecados do povo como o bode, como o cordeiro, e com a morte de Jesus, Deus perdoando os pecados da humanidade. Viu aí? Os cristãos foram buscar isso aqui, essa ignorância, sacrifício de Jesus, foram buscar no Velho Testamento. Aqui está a prova. Então vamos lá. Agora vamos para você ver no Novo Testamento. Sempre a referência aos textos lá do Velho Testamento. No Evangelho de João, veja lá, João, capítulo 1, versículo 29. No Evangelho de João, ali está a referência. Diz assim, o João Batista dizendo para Jesus. Veja bem, dizendo assim, eis o Cordeiro de Deus, olha aí, cordeiro, hein? Animalzinho, aqui no sentido metafórico. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha aí. A morte daquele bode no Velho Testamento, morrendo, tirava os pecados do povo. Jesus morrendo como o bode,
tirou os pecados do povo. Viu aí? Onde os cristãos foram buscar o sacrifício de Jesus. Agora, no livro de primeira epístola, primeira carta de Pedro no Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois também Cristo morreu, veja aí, uma única vez pelos pecados. Olha aí, pelos pecados dos outros. Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos outros. O justo pelos injustos. Viu aí? O justo pelos injustos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então aqui é a mesma coisa, dizendo que Jesus morreu uma única vez pelos pecados da humanidade. Jesus foi sacrificado como aquele bode, como aquele cordeiro lá no Velho Testamento. Jesus foi sacrificado para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. Você entendeu? Esse sacrifício de Jesus é uma ignorância do mundo antigo. E aí o C.S. Lewis elogiando aí, aqui no livro Cristianismo Puro e Simples, elogiando o sacrifício de Jesus, que Jesus morreu pelos pecados dos outros. Viu aí como você não pode confiar em livros de caráter religioso, porque eles não dizem a verdade, eles escondem a verdade de você. E o pior vem agora. Esse sacrifício de Jesus, essa injustiça, Jesus, o justo, morrendo pelos injustos, morrendo pelos pecadores, essa injustiça aí já era criticada por vários escritores lá do Velho Testamento. Quem escreveu lá o livro de Deuteronômio não foi Moisés coisa alguma. Isso aí é convenção. Quem escreveu lá Deuteronômio colocou lá o ponto de vista dele, que é contra o sacrifício de Jesus. Você entendeu? Quem escreveu, repito, o livro de Deuteronômio, o texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, vou ler aqui para você. Quem escreveu o que está aqui, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, era contra o sacrifício de Jesus que apareceu lá 1000 anos depois. Era contra o sacrifício de Jesus. Era contra Jesus morrer pelos pecados dos outros. Contra, totalmente contra. Então vou ler agora para você. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Diz assim: os pais, escute bem, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Olha aí, quem escreveu isso aqui era contra o costume de matar pessoas justas pagando pelos injustos. Era contra. Outros escritores eram a favor na Bíblia. Aí as contradições, entendeu? Mas veja aqui, quem escreveu Deuteronômio 24:16 era contra uma pessoa matar um bode para a pessoa ser perdoada pelo Deus. Era contra matar um ser humano e a pessoa ser perdoada por um Deus. Era contra. Quem escreveu Deuteronômio 24:16. Aqui diz, cada qual será morto pelo seu pecado. Aqui diz, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Esse que escreveu isso aqui era contra o sacrifício de Jesus, que apareceu lá na frente. Porque Jesus está lá no Novo Testamento. Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Olha aí, e não pelos seus próprios pecados. E aqui diz, cada qual será morto pelo seu pecado. Jesus não foi morto, sacrificado pelo pecado dele, porque, segundo os cristãos, Jesus não tinha
pecado, era justo. Então aqui o sacrifício de Jesus contra aqui Deuteronômio, capítulo 24, 16. Você entendeu aí? Você entendeu? Aqui Jesus, o Cordeiro, sendo sacrificado para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. Da mesma forma que o bode era sacrificado lá no Velho Testamento. O cordeiro também era sacrificado lá. Então, é isso aí, gente. É o que eu sempre digo aqui, ó. Livros religiosos só levam as pessoas ao erro, porque não estudam, não conhecem, por exemplo, aí as doutrinas do cristianismo. São irracionais e injustas. E aqui está o C.S. Lewis, adorado aí pelos religiosos cristãos, aqui só escrevendo bobagens. Ele aqui elogiando o sacrifício de Jesus. Uma ignorância do homem antigo e também uma injustiça gritante. Você entendeu? É simples explicar isso. É impossível você defender as doutrinas do cristianismo. Foram criadas por homens que tinham uma péssima visão da vida. Então, eles criaram essas doutrinas aí absurdas, que ninguém deve aceitá-las. Então, aí está. Se alguém perguntar a você de onde os cristãos tiraram essa ideia de sacrifício de Jesus, hein? De onde? Aí você diz, tiraram lá do Velho Testamento. Porque lá eles matavam animais e também seres humanos. Matavam animais, jogavam os pecados do povo nos animais, e com a morte dos animais, os pecados eram perdoados pelo Deus hebreu. Então os cristãos foram buscar isso lá no Velho Testamento e empregaram aí nas lendas sobre Jesus. E aí dizendo que Jesus, igualmente ao bode, igualmente ao cordeiro, Jesus é o cordeiro que tira os pecados do povo, mas com a morte, porque o Deus hebreu adorava sangue, né? O Deus da Bíblia. É por isso que ele sangrou Jesus, não é? Então, sacrifício de Jesus é uma aberração. Qualquer teólogo sério sabe disso. Sacrifício de Jesus é uma criação que traz aberração e injustiça também. Qualquer teólogo sério sabe disso. Você entendeu agora? Expliquei, não é? Então vimos aqui uma aberração do C.S. Lewis. Foi um grande escritor, mas foi defender aqui o cristianismo, aí não tem jeito, é impossível. Então aqui, ó, uma aberração dele, ele defendendo, achando lindo o sacrifício de Jesus. Jesus morrendo pelos pecados da humanidade. Uma aberração do mundo antigo e também uma profunda injustiça. O justo morrendo pelos injustos. Entendeu aí, gente? No oitavo vídeo, este é o sétimo, no oitavo vídeo, vamos trazer mais aqui, ó, mais defesa aqui do cristianismo, feita aqui pelo C.S. Lewis. Então é isso. Aqui, um maravilhoso livro, Deus, um Delírio, Richard Dawkins, dizendo que você deve ter cuidado, muito cuidado, para não ser enganado pelas pessoas que dizem: eu era ateu, mas... Muito cuidado com essas pessoas. Valeu!